Boa noite, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Eu sou Graciano Caseiro, desde pequenininho. Daqui a pouco meu parceiro vai falar quem é ele, tá bom? Hoje também é dia de humor. Hoje é dia de palhaçaria, é isso? Nós vamos saber o que é isso aí, tá bom? Hoje recebemos Ismael, fundador do projeto social Mova-se, que nasceu em Curitiba com a missão de levar a alegria, a educação e valores cristãos por meio da arte da palhaçaria. E rapaz, o negócio vai bombar! Vamos conhecer um pouco mais dessa linda história que já impactou tantas vidas no Paraná, no Rio de Janeiro e em outros lugares. Meu amigo, é todo seu. Boa noite, galera. Mais uma vez eu falo que a gente é presenteado, né? Cada momento, cada semana, em poder compartilhar com você um pouquinho de conteúdo, sempre de qualidade. Acima de tudo, sempre buscando exaltar o nome do nosso Senhor Jesus nas mais diversas frentes, né? Seja na cultura, seja na pregação da palavra, enfim, nas mais diversas oportunidades que Deus nos dá de poder abençoar, trazer bênção na sua vida. A gente está mais uma vez aqui muito feliz e já pedindo para você compartilhar, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, qual é o canal mesmo, Graciano? Fala aí pro povo. Vozes Gospel FC no canal do YouTube. E TikTok, Facebook e Instagram, Vozes Gospel Podcast. Entra lá, curte, se inscreva, dê o seu like. Lá no YouTube, ativa o sininho para sempre que tiver conteúdo novo você ser notificado e assim ajudar a gente nessa missão de levar o nome do nosso Senhor Jesus ao maior número de pessoas, né? Esse é o nosso principal objetivo, com certeza. Mael, fique à vontade, suas considerações iniciais. Fala um pouquinho sobre você aí e seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, eu estou muito grato a Deus por estar aqui, essa oportunidade. É só o Senhor que nos leva a lugares que nós nunca imaginamos estar. Verdade. Então, essa oportunidade aqui é tão somente o Senhor para mim. Então, eu sou grato a vocês e a Deus por essa oportunidade. Eu acredito que nós vamos ser impactados pelo que o Senhor vai fazer essa noite. Amém. Ismael, como assim, pra gente já começar esse projeto, é algo que é encantador, né? Só a gente lê, eu não conhecia, estou conhecendo agora, mas é muito interessante. Então eu queria que você já começasse falando pra gente como que nasceu o projeto, o nome, o projeto Mova-se, de onde vocês vieram e assim, como que surgiu essa ideia? Eu sou muito curioso nisso, né? Porque assim, a nossa mente, o nosso cérebro é uma fonte inesgotável de busca por algo novo, né? E como é que surgiu essa ideia, esse start de unir humor, educação, valores cristãos, tudo num combo só? Como é que surgiu isso? Onde começou? Fala pra gente aí, pra galera de casa ficar ambientada aí, por favor. Então, esse movimento ele foi gradativo, né? Começou com a palhaçaria dentro da igreja, onde eu congregava na época, acredito que em 2011, né? Ali em Manguariba, lá onde eu moro. Palhaçaria era um projeto? Não, palhaçaria, no caso, eu me caracterizando de palhaço. Show de bola. E eu me voluntariei para ser tio da escolinha com as crianças no Ministério Infantil. Era algo muito novo para mim, mas eu já sentia queimar no meu coração que eu tinha uma tendência ao humor, a fazer umas palhaçadas. Uma convocação. E a chamada ali não era para isso, era para dar aula, aplicar a aula na revistinha como o tradicional, o padrão, né? A igreja te propõe a revista. Era uma tradição, mas aí você inovou. Exatamente. Eu olhei ali, eu dei uma aula normal e depois eu comecei a pensar, olha, isso aqui está muito devagar. Muito devagar. Eu acho que dá para fazer uma coisa diferente. Foi quando veio a ideia, que eu acredito que não tenha sido minha, né? Tenha sido uma inspiração do Pai. É sobre a minha vida de me caracterizar de palhaço, né? Então, eram domingos à noite e eu comecei a pintar o meu rosto, consegui uma roupa de TNT na época, de animação, de palhaçaria, e comecei a pintar o meu rosto, sem muito conhecimento, sem curso, sem nada, eu só pintei o meu rosto, coloquei uma roupa de palhaço e ali nasceu o Tico. E eu comecei a fazer as aulas bíblicas com as crianças,
aplicar a aula, não fugir do que o pastor estava propondo, mas fiz de uma nova maneira ali, fiz de uma forma mais divertida. Se era para contar a história de Jonas, eu contava de uma forma mais alegre, mais dinâmica, mais didática. Legal. Fui trazendo o lúdico para dentro da escola. Imagina as crianças como ficaram, né? Eles amaram. Porque é algo novo, né? Até pro meio cristão é algo diferente, né? Sim, porque sim. geralmente tá ligado àquela tradição, né? Sim. Pô, a gente não tô desmerecendo nada, tem o seu valor, mas trazer algo novo para criança, então, a criança é uma festa isso. Mas se você for observar, nós temos alguns humoristas, pastores, pastor Cláudio Duarte, hoje é muito comum até, né? Na verdade. Tem aquele, um Pod Riso, ele tem até um podcast que é o Pod Riso, né? E é o tipo de pregação que está conseguindo conciliar o amor de Cristo a alguém que está se aproximando. E principalmente com criança, né? A criança precisa desse... Criança ama. A criança, eu falo sempre uma coisa, né? A mensagem para a criança ela tem que ser diferente. Você sabe muito mais do que eu que a abordagem é muito diferente. Não adianta você colocar a criança numa igreja, né, sentada, o pastor lê o texto e pregar aquilo, para ele fica uma coisa que não é do mundo dele. Ele quer o lúdico, quer escrever, quer desenhar, quer brincar, quer rir e passar a mensagem dessa forma. Né? Eu acho que esse que é o segredo. Isso é muito bacana. Não, e eu acho interessante o seguinte: Deus me despertou para esse lado também, sabia? Eu estou escrevendo historinhas infantis. É mesmo? Eu tenho uma festa, que é a festa do Caqui, e eu criei o Caquizito. Eu falei, é um personagem e tal, né? E qual o objetivo que eu quis com isso? De que... Aí eu tenho duas netas, a Radassa e a Hannah. Eu falei assim, eu vou criar umas historinhas infantis em que o Caquizito, a Radassa e a Hannah vão fazer aventuras. De início, na roça, no meio ambiente, no caquizal, nessas coisas e tal. E depois me veio na mente, assim, tem umas 20 e poucas histórias. Breve vocês vão conhecer legal elas. Eu falei assim, peraí, a Radassa e a Hannah vão fazer um convite ao Caquizito para conhecer Jesus. Convidar para ir lá na igreja. Rapaz, eu contei para minha nora Késia e para elas, a minha esposa já estava sabendo, a pastora Rita. Aí eu peguei e contei. Gente, ela ficou assim, ó. Ih, vovô? Ah lá, mamãe, olha só. Legal, né? Pra tu ver. A criança tem que ser... a educação que a gente tem que transmitir à criança tem que ser voltada na linguagem dela. É certo? Ser, claro, com certeza. Porque... Aquelas tuas crianças que estão lá, né? São maior do que você, mas tudo bem, criança ainda. Vai ser sempre criança. Mas a criança precisa disso, né? Eu não sei. A igreja, ela, hoje, eu creio, a igreja avançou muito nessa parte de evangelismo. Nesse quesito, né? De criança. E de algo até natural, porque antigamente não era esse modelo que existia, né? Sim. Era aquele modelo tradicionalista e tudo. Mas as coisas foram expandindo e hoje você vê esses trabalhos excelentes aí que são feitos, né? De abrangência, assim, que alcance a criança. E uma coisa, a criança nunca mais vai esquecer dessas lições. Não esquece, marca. Às vezes a gente esquece da lição de domingo passado, mas a lição que a gente teve quando criança, eu observo um detalhe, até que uma vez um pastor chamou a atenção de uma criança, eu fui para pregar nessa igreja, ele estava lá dirigindo e chamou a atenção. Aí minha mulher olhou assim para mim, olha só, gente, não tem que chamar a atenção de criança nenhuma, deixa ela. No final do culto, aquela criança soube mais do que o próprio pai e a mãe. Eles sempre estão prestando atenção. Prestam. Ainda mais hoje em dia, né? Que as crianças, hoje eu falo, as crianças hoje são muito mais espertas do que eu quando era criança, por exemplo. Muito mais inteligente, muito mais sábio. Bem mais, né? Por causa da comunicação. Né? Mas, Ismael, quem faz parte do projeto e o nome Mova-se tem um significado especial. Como é... Conta um pouquinho aí sobre esse projeto de vocês aí. Então, o projeto ele começou comigo, né? Certo. Como eu disse, nessa escolinha da igreja, ali eu fui vivendo experiências com o Senhor dentro da igreja, a nível só ali congregacional. Eu nunca... ali naquele momento eu não imaginei... Das quatro paredes você nunca saiu? Não, eu não imaginava que um dia eu fosse assim, viver esse tipo de coisa como está aqui hoje, né, com vocês. E eu fui ali galgando, né? Servindo. E em um culto de domingo, o pastor me chamou em cima do altar, porque a igreja tinha o costume de, no final do culto, levar as crianças à frente para orar. E o pastor Carlos Eduardo, lá de Manguariba,
ele me chamou em cima do altar e colocou a mão na minha cabeça e pediu que a igreja ficasse de pé e estendesse as mãos para mim. E disse que naquele dia começava uma chamada na minha vida com o ministério infantil. Ali foi uma espécie de consagração, um envio, né? Ali uma autorização no mundo espiritual. Hoje começa. E que Deus ia me levar a outros lugares e enfim, tantas coisas foram liberadas para minha vida naquela noite. Aquele momento ali, assim, eu pensei, tá bom, mas eu nem tinha noção, né? A gente não tem muita noção do que Deus tem para o futuro, nós não temos. Deus só chama o quê? Aqueles que estão ocupados. Não adianta, cara. Ele só chama quem não tem tempo, não tem nada. E ele quer esses. O trabalho maior é dele, com certeza. E aí, dali pra frente, eu comecei, né, a atuar como palhaço. Legal. E pouco a pouco isso foi acontecendo. Quando eu fui pro Paraná, do estado do Paraná, lá em Curitiba, isso foi mais intenso na minha vida. Porque aqui no Rio de Janeiro, até então, eu tinha vivido muito coisas assim, limitadas em relação ao que Deus tinha liberado na minha vida. Eu ficava muito ali, igreja, festas infantis. Igreja Batista Nacional da Paz, em Manguariba. Eu vivia muito assim, Dia das Crianças, ali evento das você crianças. Era solteiro? Solteiro ainda. Ainda, né? Era menino ainda. Eu fui vivendo coisas ali só nessa área mesmo infantil. Quando eu chego em Curitiba, Deus começa a dar uma nova roupagem para o projeto Mova-se. Entendeu? Ali começa uma fase mais madura, né? Tanto eu como homem, como ser humano, como filho de Deus, quanto o Tico palhaço, assim. Até a minha maquiagem mudou, a minha roupa mudou, muitas coisas foram mudando, se adaptando para crescendo, né? Quando a Cristiana, minha esposa, chegou na minha vida, foi a cereja do bolo, né? Foi aquilo que faltava para que o Senhor fizesse o que Ele queria fazer comigo e com ela, né? Quando nós viramos amigos, e na sequência ali namoramos, noivamos, casamos. Isso tudo assim em resumo, né? Que são muitos anos de resumo. Em resumo, isso foi assim o que faltava para tudo aquilo que foi liberado na minha vida, né? Hoje, assim, o que eu vivo hoje, eu falo assim, que se a minha esposa não estivesse comigo, eu não estaria vivendo, né? Eu falo, o que seria de mim se não fosse a minha esposa comigo, somando, e foi tão lindo, tão lindo o que Deus fez na nossa vida, porque tudo que Ele derramou sobre a minha vida, Ele derramou sobre a vida dela também, né? É engraçado nessa história que ele está contando isso, mas me faz lembrar uma coisa. Nós só conseguimos fazer uma coisa, né? A mulher faz 4, 5, 6, 10. Caramba! Então, a costela que chegou para você fez ampliar o horizonte. Era, né? O que faltava. Era o que faltava. E isso é lindo, então, assim, cara. É muito lindo. Nós, ali em Curitiba, as coisas começaram a tomar uma nova roupagem. Você foi para Curitiba por causa do projeto ou foi algo secular que acabou te direcionando? Foi algo familiar mesmo, né? O meu pai, ele é dependente químico e em uma das estações da dependência química, nós como família, numa segunda internação, né? Internamos meu pai numa clínica de reabilitação em Curitiba. Então, assim, quando eu cheguei em Curitiba, eu estava no pior momento da minha vida, né? Porque nós estávamos passando uma situação muito difícil, financeira, emocional, psicológica, espiritual, né? A minha casa estava totalmente destruída. Aliás, ele era o pai, o alicerce, o sacerdote da casa. Então ele estava muito debilitado, muito depressivo, um cenário assim de caos, de horror. E quando ele foi para Curitiba, para essa clínica de reabilitação, Deus falou comigo para que eu abandonasse a minha vida, abandonasse tudo e para dar um suporte a ele, fosse viver com ele, né? O filho dando suporte ao pai, era para ser o contrário, sempre assim. E ali a gente viveu uma história de perdão, de misericórdia, de graça, né? Porque ele, a figura paterna, ela deixa muitas lacunas, né, numa família, né? Nós como pais, como sacerdotes, maridos, nós temos uma responsabilidade gigantesca de não deixar que os nossos filhos, a nossa linhagem, fiquem ali faltando, não só no financeiro, mas a alma, né? A nossa responsabilidade, não deixar que a alma fique faltando, pereça. Essa responsabilidade é nossa. E eu fui ali com meu pai, em resumo, eu fui com meu pai, eu fui com uma mala, a mala de roupa e a roupa do corpo,
para o Paraná. Eu não conhecia o Paraná, eu não sabia a cultura, eu não tinha lido sobre isso, eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida, eu só entrei naquele ônibus e fui. Foi você e ele só? Não, ele já estava. Ah, já estava. Ele estava saindo da clínica, foi, eu fui. Mas já tinha residência? Tudo não, lá. foi uma loucura. Muita coisa, dormindo no chão, cozinhando no fogareiro com álcool, passando frio, não tinha meia, não tinha cobertor. Então eu saí do 40 graus do Rio de Janeiro, eu cheguei lá em junho, no inverno. Então fez -1. Sabe? Lá é muito frio. Eu lembro mesmo. que meu rosto descascou de frio, minha cabeça, a gente passou muita coisa ali, um processo muito difícil, fomos despejados da casa, uma loucura, sabe essa loucura? E o chamado ali latente, né? Dizendo, eu te chamei para multidões, eu te chamei para palhaçaria, eu te chamei para a área da educação. Deus, ele nos impressiona de tal forma, cara, surpreende. A gente nem imagina onde ele chega, cara. Nós estamos aqui no podcast, a gente não imagina. Muita gente assiste, olha, nós temos tanta gente que assiste, que vê e tudo, mas não se inscreve, não curte. Então a gente não tem noção do alcance. Mas várias pessoas já falaram para mim, mandaram mensagem, disseram assim, pô, Graciano, eu estou curtindo aqui no Canadá, estou curtindo aqui na França, Estados Unidos. Eu falei assim, caramba, cara, em Portugal. Sim. Mas, cara, desculpe, eu ainda não me inscrevi. Falei, se inscreve, cara. Sim. Entendeu? Então, a tua história é para incentivar. A Rita, minha esposa, foi coordenadora de crianças de 32 igrejas, né, na época da pastora Deludes, que é falecida, né? E ela sempre amou criança. Ela trabalhava, sabe o quê? Com aqueles fantoches, cara. Sim. Quem não lembra de fantoche? Puxa, eu tenho um monte em casa. Você trabalha com fantoche? Sim, eu tenho a Benedita, que é a minha preferida, como se fosse da família. Caraca, mano. A Benedita fica guardada. Eu amo. Né? Criança não, só adulto também se amarra. Também amo. Tanto eu amo esse negócio de lidar com criança, que eu sempre lidei com criança. Tanto é que muitas crianças hoje são pastores, são ministros de louvor, são cantores, são... quantos que estão aí que é militares estrada, e tudo, né? Na estrada? Porque eu comecei um trabalho com criança. Sim. Eu dava aula em escola bíblica infantil. Sim. Né? E eu achava interessante isso, cara. E a tua história, cara, é por isso que quando eu contactei você, eu falei assim... Aí eles, pô, mas que projeto é esse, moço? Eu falei, cara, primeiro eu não mandei nem projeto, é a arte de educar. Sim, daqui empresa, já é uma empresa, né? Então, você vai falar depois um pouquinho sobre isso. Tá bem. Mas continua esse detalhe que, poxa, cara... que é interessante que são dois cenários que você estava vivendo. Um cenário com seu pai, né? E a ideia que estava nascendo, né? Que estava tomando corpo. Então, como que foi isso também? Acho que você deve ter tido, com certeza, precisou de muita sabedoria, porque a nossa mente, né, é você organizar dois polos. Sim. Algo que é tenso, a situação do seu pai, e algo que é esperançoso em relação ao projeto. Então, assim, na cabeça, como é que foi administrar tudo isso? Como é que foi esse momento emocional também, assim? Naquele momento, assim, a estabilidade emocional zero, né? Uhum. E eu nem pensava mais no Move, assim, para ser bem sincero, assim, para vocês. Era algo, assim, que estava adormecido dentro de mim. E quando a gente esquece, na nossa humanidade, a gente esquece o que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, é dele o papel de nos lembrar, né? Porque ele é um amor insistente. Ele vai lá e insiste. Então, quando eu estava assim, acho que acabou, não tem mais nada, e depois que meu pai se recuperou, a gente foi vivendo outras coisas, as coisas foram melhorando, mesmo assim, essa parte assim ficou bem adormecida, assim, sabe? Eu fiquei assim... Acho que passou, a gente sempre pensa, essa estação passou. Nesse período com seu pai e tudo, você conheceu a Cristiana? Conheci a Cristiana. Nesse período... Ela foi um suporte também para você emocional, né? Totalmente. Depois com a mãe também, né? Vou chegar lá. Mas... Esse processo do meu pai foram longos anos, né? E depois eu fui trazendo minha família aos poucos, eu consegui um bom emprego lá em Curitiba. Eu consegui entrar para o Banco Bradesco para trabalhar com previdência privada, então aquilo ali foi um start para mim. Eu aprendi a me comportar melhor, aprendi a falar melhor, eu aprendi a me vencer ali dentro do banco.
do Banco Bradesco, trabalhando com aquela equipe. E aí eu comecei a conseguir ajudar no sustento da casa, pagar aluguel, as coisas foram melhorando. Eu fui trazendo a minha família do Rio de Janeiro para Curitiba, minha mãe, minha irmã, a família foi vindo para Curitiba. Isso tudo nós nos recuperamos e eu estava bem assim, meio que descrente, sabe? Assim, a fé lá embaixo, assim, né? Tinha passado muita coisa, então eu estava bem calejado, estava reconstruindo ali a família. E ali eu era só o filho, né? Filho vendo um cenário, um filho que muitas vezes fui pai e mãe, né? Que fiz o papel de pai e mãe, que não era meu, foi um papel invertido, mas que cuidei, que abracei, que amei. E nisso tudo que a gente se recuperou, veio a Cristiana, né? Já na fase mais madura, eu no trabalho. Eu comecei a trabalhar para a Prefeitura de Curitiba, com inclusão, como tutor. E a Prefeitura de Curitiba, ela faz um curso de inclusão. Ela investe muito na educação lá no Paraná. Sim, Curitiba... Muito, assim, é um cenário totalmente diferente. É primeiro mundo, não é nem terceiro mundo. É primeiro mundo lá, é outro mundo lá. E nesse curso, eles reúnem todos os tutores de inclusão. Ali a gente trabalha com síndrome de Down, com autismo, pessoas com crianças cadeirantes, N situações. Nesse curso eu conheci minha esposa, né? Eles juntaram os tutores das regiões. Ali nós nos conhecemos em sala de aula de curso de inclusão. Começamos a trocar ideia, viramos amigos. E aí a Cristiana entra no Mova-se, né? Ali eu estava bem assim, paradão. E quando a Cristiana veio... Tu contou sobre o projeto? Contei sobre o projeto, eu tenho um projeto. Ela foi a mola impulsora da situação. Exatamente. E aí os olhos voltaram a brilhar, né? Sim, e aí a Cristiana veio, minha mãe já estava lá no Paraná comigo, minha irmã, todo mundo. Assim, foi aquele... Passou, né? Passou. Aí Cristiana veio e nós começamos. Eu comecei a fazer palhaçaria, apesar dessa situação do meu pai. A minha família sempre me acompanhou muito. Sempre te apoiou. Sempre as minhas irmãs e os meus pais, eu tenho muitas fotos, eles vestidos de palhaço. É mesmo? Eles foram a muitas escolas comigo. E eu fui convidando a Cristiana. Então nós fizemos uma amizade. A Cristiana começou a fazer parte da família, né? Eu conheci a família dela, ela conheceu a minha família. Nos tornamos melhores amigos, confidentes, e começamos a ir à escola juntos, a fazer contação de história, fantoche. E aí o nosso amor foi... Ela se caracteriza também, não? Também. Legal. E aí o nosso amor foi surgindo aí da área da educação, da palhaçaria, foi surgindo. Eu conheci eles num projeto com crianças, né? Ele e ela também estavam os dois, né? E achei interessante aquilo ali, aí eu fui e falei com ele tudo, aí custou aos poucos e tal a gente assimilar essa situação de conseguir, por causa de muita gente querendo vir ao podcast, e eu falei que não, dessa vez a gente vai trazer. Aí o pessoal da produção até perguntaram, pô, cadê os bonecos? Ele não trouxe boneco, não trouxe nada. Eu falei, calma, as coisas vão fluir. A gente vai mostrar para o pessoal depois tranquilamente sobre todos esses detalhes. Sim. Mas eu achei interessante que, como que eu poderia dizer, a reação, né? Como é que é a reação? Como é que se surpreende o emocional durante uma apresentação? As crianças e adultos recebem essa abordagem do humor com educação pedagógica? Você faz uma educação pedagógica. Sim. Quando você se lança a esse projeto... mas você faz também praças públicas, só igreja, como é que... Então hoje, né, tudo começou na igreja, mas hoje nós vamos aonde nos convidam, né? Quais os lugares mais peculiares vocês já chegaram assim, né, com um projeto? Igrejas, escolas, vocês vão... É só chamar ou tem algum... É só chamar, nós estamos indo. Não tem limite, né? Não, igreja, escolas, aldeias indígenas, hospitais... Assim, a gente foi já... E qual a experiência mais marcante, assim, cara, que você teve? Assim? Claro que são várias. É até meio injusto perguntar uma experiência, mas assim, de tantas, você podia citar alguma assim, que mais marcou a reação de uma criança específica? Vou citar duas aqui.
Sim. A primeira é o hospital, né? Então, assim, o hospital é muito marcante, porque ali as pessoas estão pedindo socorro E você, de alma. ali é o emocional, né? O sentimental daquela, o tempo todo, daquela você vida toda hora. Se concentrar muito no que você está fazendo, para você também não entrar ali totalmente na situação. Então, assim, o hospital, para mim, foi algo que vai marcar minha vida para sempre, porque não tem muita explicação assim em palavras o que é assim você entrar num cenário de morte, porque é um cenário ali de morte, de tristeza, de luto, de desespero, e você tá ali com o rosto pintado, com uma roupa colorida, e numa ala infantil, uma ala infantil, mas você passa pelos corredores, né? Sim. Você vai passando pelos corredores e a experiência que eu tive ali no hospital assim é muito marcante. Eu lembro de uma mulher que aparentava ter mais ou menos uns 38 anos, sentada ali na emergência adulta que eu passei. E o Senhor me levou a falar com ela, e eu estava com umas notas de dinheiro, umas cédulas assim, fictícia, né? A gente compra. E a minha abordagem era que eu estava comprando sorrisos. Então, se a pessoa me sorria, ela ganhava. Então, eu tinha um bolo de dinheiro, e eu ficava ali falando quem era o Silvio Santos, né, na fila do pão, que eu estava ali com mais dinheiro do que ele, e eu falava, e quanto que valia aquele sorriso, dependendo do sorriso da pessoa, quanto que valia, né? E eu fui ali fazendo essa abordagem, tanto com as crianças, os pais, os adultos, foi um bordão que eu usei para entrar no hospital, né? E aquela senhora, assim, ela estava intacta, assim, sabe, parada, e não tinha nenhuma reação. Nenhuma, ela me olhou, assim, eu vestido de palhaço, era o Tico ali. E ela me olhou, e eu olhei dentro dos olhos daquela senhora, e eu disse assim para ela: força e velocidade. O Senhor manda te dizer força para continuar e velocidade para você sair dessa situação. E ela só chorava, sabe? Eu não sei o nome dela, eu não sei nada. Ela só chorava. E ali foi uma coisa assim, Deus fazendo. Então o hospital me marcou muito, muito por isso. E pelas famílias, como as famílias se alegram quando chega alguém lá para comprar um simples sorriso, para dar um abraço. Às vezes a gente não consegue fazer uma oração, porque ali não é uma igreja, é um hospital, e nós precisamos ter essa consciência. Tem que ter esse discernimento. Sim, de que nós a nossa presença já carrega a presença do Senhor. Com então, certeza. muitas vezes você não vai conseguir dar as mãos, orar, falar em línguas, fazer uma grande intercessão, mas é você ali representando o reino de Deus. E a presença dele se manifesta naquele lugar. Então, isso me marcou muito, em como eu vi sorrisos em meio ao caos. Sabe, assim, crianças entubadas, em estados graves, queimadas, muitas crianças queimadas, mas os pais, assim, receberam a gente com uma alegria, sabe, eles sorriram muito, eu comprei muitos sorrisos, o Tico comprou muitos sorrisos naquela manhã, foi lindo demais. E uma outra situação foi que eu fui palestrar como Tico para uns 100 profissionais de apoio da Prefeitura de Curitiba, adultos, e foi a minha primeira vez com adultos, eu só fazia com criança. E Deus me deu uma história autoral sobre o lobo e a ovelha, né? Sobre empatia, né? O lobo, ele se faz, em resumo, ele se faz amigo da ovelha ali na floresta. A ovelha está muito debilitada, muito sozinha, e ele fica ali ludibriando aquela ovelha. No final de tudo, ele anuncia que ele quer devorá-la, e ela implora para que ele se coloque no lugar dela, que ela não estava pronta para ser a refeição de ninguém, ela só queria um amigo. E no final eles ali viram grandes amigos, né? Uma história sobre empatia, no lúdico ali, na palhaçaria. Mas como eu estava palestrando para profissionais de apoio a adultos, o Senhor me levou a começar a falar sobre quais são os lobos da nossa vida, né? Sobre os nossos cansaços profissionais, familiares. E eu fui para essa parte de almática, né? De cura dos cansaços. E quando eu olhei, assim, eu abri, assim, sabe, meus olhos... Ismael, né? Saí do personagem. Quando eu olhei as salas, as mulheres ali da prefeitura, organizadoras do evento, elas estavam distribuindo lenços, assim, sabe? Aqueles profissionais, eles choraram muito, assim, sabe? E ali eu fiquei conhecido como o palhaço que faz chorar. Eles choraram muito, 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 porque Deus me levou a falar da infância, dos cansaços da infância, sabe? Dos abusos, e aquilo ali eles foram se entregando. E tanta gente machucada. Não era um culto. Mas foi um momento de cura interior ali, o Senhor fazendo coisas naquele meio. Nós tivemos culto foi, aqui, né, na verdade. Não é aquele culto tradicional que a gente às vezes tem esse hábito, né, de
o culto, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. A gente cultua a Deus a partir do momento que a gente o aceita como Senhor e Salvador. Sim. Então, cada dia é um culto prestado a Deus, né? Então, lá foi um culto. E que culto tremendo, né? Sim, de foi ver bem a emoção marcante. nas pessoas. É bem marcante. Com certeza, a mente, né, viajou de muitos lá. E passados, muitas das vezes, obscuros, sombrios, Sim. e lá foram revelados, assim, para você ter um estado. Porque eu acho, assim, principalmente naquele ambiente, essas pessoas nem imaginavam que seriam interceptadas, digamos assim, Sim. pelo poder do Espírito Santo, como foram naquele Sim. dia, né? Algo Foi novo, lindo. que marcou para você e marcou para elas a vida toda. Nós tivemos também algo parecido, né? O Papo Reto na Também escola, é que é um o projeto Marcelo também muito Duarte, interessante também. Um projeto fantástico. Fala de educação que também. Fala de educação. E ele ia nas escolas, ele não falava o nome de Jesus, não falava, mas olha, Sim. foi uma coisa. E várias pessoas iam à frente. É lindo, né? Falando assim, pô, ora por mim, ora por mim. Quantos professores, alunos e tal. Eles sentem, né, que é Jesus, Porque as pessoas estão carentes. Estão o mundo carentes está disso, carente. estão carentes Eu falo assim, mesmo. uma prova disso, da carência do povo, assim, só para ilustrar. Infelizmente, hoje, poucas igrejas fazem aquele evangelismo, né, de rua, Sim. de entregar folheto. Que aos domingos, 3 horas da tarde, todo mundo ia para as pois praças, para você não vê mais isso. Está todo mundo muito ocupado. As pessoas falam, A não, o igreja tá evangelismo ocupada. que tem o celular a gente alcança nas mídias. Beleza, mas esse pessoal, e você vê, quando a gente faz isso hoje em dia, isso, eu tenho 50 anos no começo da minha vida cristã, a gente quando entregava um folheto, a rejeição era muito maior do que é hoje. Por Sim. incrível, por mais que Muito mais. o mundo jaz do maligno, né? Mas assim, quando você entregava, tipo, não estou falando mais de estatística, mas você entregava 20 folhetos, 7, 8 rejeitavam. Hoje você entrega 20 folhetos, um rejeita. Sim. Então Eles essas querem, pessoas estão né? carentes, estão Eles buscando em vários lugares. estão com sede. É isso aí. Sede. Então a gente Muitas tem que entrar nessas lacunas, né? Muitas pessoas hoje em dia observam o seguinte, de que alguns querem aquela palavra, mas não tem quem leva. É isso aí. Não tem quem leva. E não tem quem leva daquela forma, por exemplo. Você está Sim. falando de criança, dessa forma de abordar. Porque você abordando criança, você automaticamente está abordando a família. Porque a criança fala, papai, claro. Mamãe, olha só, Sim. olha, ouve isso aqui. Duvido que o pai e mãe não vai lá para querer saber que negócio é esse e tal. E vai. Então, eles estão com um projeto, maravilhoso, estão com uma missão que, pô, você foi escolhido por Deus para fazer isso. E graças a Deus que você encontrou a metade da outra laranja. Graças a Deus tem laranjismo. Como é que é essa história aí? Conta essa história aí que vocês têm o nome, né? Laranjito, Morango. Como é que é esse nome de personagem que vocês têm? Eu vi no Instagram de vocês têm um nome também. Ah, sim. O arroba, né? É isso. Que eu uso suco de laranja, ela suco de maracujá. Aí, viu? Cara, é uma coisa diferente, rapaz. Qual o nome dela, da personagem dela? É Jujuba. E o nome dela é Cristiano. Tico e Jujuba. Tico e Jujuba. A gente encontra, às vezes, no Instagram, a gente acha isso. Acha Depois tudo. coloca aí pra gente Acha poder... tudo. Não, ele vai falar, vai ter um momento que a gente vai falar, ele já está querendo. Porque eu me amarro, eu gosto ele. muito... Eu já sigo eles. Já né? segue, já. Eu acho que esse porque tipo ele de cuida trabalho, da parte também do Vozes Gospel, além do dele. Né? esse tipo de trabalho ele não é só para criança, cara. Eu lembro que várias oportunidades que a gente teve, inclusive quando eu estava pastorando, de levar alguém para falar para criança, e às vezes os adultos eram mais impactados do que as crianças, porque o adulto muitas das vezes não teve aquilo na infância. Sim. Às vezes veio de uma infância sofrida e não teve aquela coisa de brilhar os olhos, né, vendo um palhaço, um fantoche. A gente falando de fantoche, né? A gente volta lá atrás. É igual a gente quanto pai, né? Às vezes a gente se empolga mais com desenho, com a festa de aniversário, com o brinquedo, com o passeio do que a própria criança, né? É uma coisa que desperta o adulto. Com certeza. Ô, Mael, é Ismael, mas pode ficar à se você vontade. quiser, Mael, né? Pode ficar à vontade. O Mova-se é 100% voluntário e sem patrocínio. E como vocês conseguem manter o projeto ativo? Quem pode participar e colaborar com o Mova-se? Fica à vontade aí, você pode até falar diretamente na sua câmara principal, para que as pessoas possam estar enganjando, né? Tendo aquela vontade, não, eu quero contribuir, apoiando nesse quero projeto, apoiar, porque é maravilhoso esse projeto. Então, nós não temos patrocínio, né? Tudo que nós vivemos até hoje
foram pessoas nos abençoando, né? Lá no estado do Paraná, nós tínhamos uma vertente mais social, né? Nós montávamos cestas básicas para distribuir para as famílias. Então, assim, dentro das outras perguntas, começou com a palhaçaria, né? A gente só pintando o rosto, só indo à escola. Nós começamos a nos movimentar também na área social, né? A gente não começou a não se limitar mais só ali à escola, à igreja e tudo. Foi quando o Senhor começou a nos levar em outros lugares, aldeia, hospital e tudo isso. Então, assim, todo o trâmite que a gente fez social para abençoar famílias lá no Paraná foi por conta própria. Nós lá tínhamos aproximadamente 20 voluntários que eram ali da igreja, que nós fazíamos parte lá no Paraná, do ministério, e nós íamos às ruas, geralmente aos domingos, e nós fazíamos o porta a porta. Então a gente já era conhecido no bairro do Tatuquara, lá no Paraná, na cidade de Curitiba. Todo mundo sabia que o Mova-se passava ali, sempre, praticamente todos os domingos de manhã. Então a gente fazia o porta a porta, aquela equipe de adolescentes jovens, né? A minha esposa e eu, nós éramos líderes dos jovens e a gente inseriu o Mova-se. Nós entregamos o Mova-se assim, para Deus e na mão dos pastores. E o Mova-se foi um mantedor do ministério. Nós começamos a manter o ministério com projetos sociais. Legal. Nós pagávamos conta de luz, conta de água, conta de internet, ajudávamos no aluguel da igreja, tudo com projeto social. Como a gente fazia isso? Indo à rua. Então a gente batia de porta a porta, a gente tinha uma planilha de quantas famílias precisavam de cesta básica naquele mês, então a gente pedia alimento, a gente tinha um carrinho enorme, assim, maior que um carrinho de mão, e nós íamos pedir e montávamos aquela cesta básica. Geralmente era no domingo de primícias que nós fazíamos isso. Então, assim, os patrocinadores eram aqueles jovens e adolescentes que se disponibilizavam de um tempo para ir conosco na rua, e as pessoas doavam muito, gente. As pessoas doam muito, assim, doam muito mesmo. E nós começamos a alimentar famílias com o projeto Mova-se e a manter a igreja vendendo paçoca no sinaleiro também. A gente pintava o rosto, levava caixa de som. Tem alguns vídeos disso, assim, fazia dança profética, as meninas levavam um véu, e a gente, no sinal, a gente invadia o sinal. E a equipe corria para os carros, bater na janela e vendia paçoca. E a gente passou muito tempo fazendo isso, e a gente conseguia pagar uma conta, ajudar, assim. Então a gente não tem um patrocinador fixo. Sim. Tudo que a gente faz, assim, são pessoas abençoando. Hoje, nós não atuamos mais com essa parte de rua, porque nós mudamos de estado, nós mudamos de igreja, nós tivemos filhos, então, assim... Outra realidade. Né? Hoje a gente não tem essa demanda, não nos procuram para isso. Assim, tem uma família precisando e tal. A gente não faz essa parte, nós estamos mais com essa parte pedagógica, né? E hospitais, e as escolas, e igrejas, cultos infantis, praças, aonde chama a gente está indo, né? Mas eu acredito que um dia o Senhor vai nos levar de novo a essa parte familiar, social. Você falou em off aqui, né, que uns alunos e tal, que a sua esposa está recebendo uma mãe e tal. Como é que essa é a parte educacional do projeto de vocês? A nossa parte empresarial, né? Nós, como nós não temos patrocínio, tudo que a gente faz, um exemplo, nós fomos aproximadamente 15 dias ao Pedro II, hospital em Santa Cruz. E ali nós precisamos ter um gasto, né? A gente precisa comprar uma coisa ou outra, precisa comprar os dinheirinhos, a gente precisa comprar bola de sabão. Então tudo assim é do nosso bolso mesmo. A gente não tem ninguém que é fixo, né? A gente pede, abençoa, né? Nós temos pessoas que nos abençoam nisso tudo, nesse trâmite. Não, eu posso doar, eu compro. Mas é tudo assim, a gente mesmo se organizando, pedindo a Deus. A parte da gente educacional, que é em casa, nós trabalhamos com a arte de educar. Que aí é a nossa empresa que o Senhor nos deu. Nós abrimos uma empresa em casa e esse é o nosso sustento. É o que tem sustentado a nossa casa, os nossos filhos, é a arte de educar. Que aí é um gancho do Mova-se, né? É a nossa empresa. Se quiser deixar o contato, fica à vontade. Tá bem. É a nossa empresa que a gente dá aula, mas também às vezes consegue misturar ali um lúdico, né? Geralmente nas férias a gente faz um clubinho de férias e a gente consegue misturar agora eu estava observando um detalhe
que o projeto de vocês visa alegrar vidas por meio de inclusão, voluntariado, evangelismo e educação, né? E o contato de vocês é esse aqui, é o 21 966 450152. Isso mesmo. É o contato do projeto Mova-se. Isso. Certo? E você, meu amigo, minha amiga, que está aí, já que daqui a pouco a gente vai dar início, eu vou entrar dentro dos detalhes aqui, que eu tenho que comunicar algumas coisas aqui. Você pode ajudar ele, contribuir com eles. É um projeto maravilhoso, um projeto de grande importância para o povo de Deus. Porque não é qualquer um, porque o suco de maracujá, né? E também o suco de laranja querem fazer um trabalho na sua igreja, mas para isso, tá, eles trabalham com todo tipo de público infantil. São maravilhosos. Pena que ele não pôde vir porque é tanta coisa, né? E a agenda é bem complexa deles, mas você pode ir lá no Instagram e dar uma olhada. A gente vai estar até colocando o Instagram do grupo aqui, nós vamos botar também nas páginas para a gente divulgar, né? Para divulgar. E um detalhe interessante que eu estava observando aqui, Fernando, que Fernando me passou aqui sobre empresários. O que é? Você pode divulgar o seu negócio. Agende sua entrevista. Nós vamos agora ter um processo muito interessante aqui com os empresários. Em um podcast exclusivo falando sobre sua empresa, seus serviços e o seu trabalho. Em material de alta qualidade para divulgar nas redes sociais, WhatsApp e muito mais. Com cortes e um programa totalmente personalizado para a sua marca. Você vai entrar em contato hoje mesmo com a gente. 21 984 38 3531. Tá bom? Então, a você, meu amigo, minha amiga, não deixe de também. Você tem uma criança, você gosta de música? Nós temos aulas, que é o projeto ASAF, músicas infantil para sênior. Você não pode, porque você é novinho. Não, ainda. Música para mim não dá, não é minha área. Cursos básicos de música 21 995408154. Esse espaço aqui, que nós temos aqui, tá? Esses espaços aqui do podcast, você pode também alugar um horário para você estar fazendo o seu podcast, se quiser, tá bom? Nós temos 3 ambientes para podcast aqui. Temos um estúdio profissional na Anunciarte Produções, tá? Tudo isso você pode adquirir, tá bom? É só você entrar em contato com a galera aqui da produção. 21 984 38 3531, tá bom? E lembrando para você, meu amigo, minha amiga, a gente está aqui continuando aqui, batendo esse papo legal aqui. Luciano, eu estava observando aqui uma coisa interessante deles, que até queria comentar sobre isso. Quais são? Eu sei que o Luciano poderia até falar isso, dos sonhos. Você já até falou um pouco, né? Mas como hoje está o projeto, assim, sonhos a gente tem, quais são os projetos para o futuro próximo, futuro a longo prazo, o que vocês planejam para fazer, assim, alcançar lugares? A gente até falou no começo, até falando que Deus nos surpreende e nos coloca em lugares que a gente nem sonhou, mas a gente sonha, né? A gente tem os sonhos e por certo você, sua esposa tem também. E assim, qual o próximo passo que vocês querem dar, onde vocês querem chegar? Tem algo novo para ser colocado? Fala um pouquinho para a gente aí, por favor. Então, continuar tudo isso. Sim. Né? Eu sonho, e a minha esposa também, nós sonhamos, né, juntos, que o Senhor comece a nos convidar a novos lugares, né? Eu tenho orado e falado com Deus para que Ele me leve a me assentar a mesas que pessoas precisam ouvir o que Ele fez comigo e ouvir dele e sentir. Então, assim, eu tenho pedido a Deus que me leve a mais hospitais, a mais mesas como essa, a escolas, a igrejas, a outros projetos sociais, né? Nós, assim, depois que nós nos tornamos pais, né? Como eu disse, nós temos 2 bebês, a gente não consegue se programar muito com quase nada, né? A gente vive para eles, assim. Qual o tempo deles?
O Noah Gabriel tem 2 anos e a Maria Júlia tem 1. Então, assim, então quase gêmeos, são 2 bebês. Então, assim, hoje nós estamos inteiramente à disposição. Corajosos vocês, hein? 2 e 1 ano. Então, a diferença dos meus é de 9 anos. Mas sabia que é interessante isso? Porque você já prepara agora, depois eles vão até participar. É interessante para você. É uma loucura. Vai comprar fralda para essa galera toda, né, Ismael? Fala para ele, é fralda, é leite, meu amigo, 2. É babá, é tudo. Mas são bênçãos, né? São bênçãos, é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Acho incrível. Ô, Luciano, antes da gente dar continuidade a essa pergunta, fala um pouquinho da revista do Pastor Marcos. Pastor Marcos Abreu, meu amigo, meu parceiro. Revista Elite N10, quem quiser, entre em contato com a gente vai passar o contato dele depois. É uma revista para você, empresário, para divulgar seu empreendimento, sua igreja, seus eventos. Ela circula principalmente aqui em Campo Grande, né, no Rio da Prata, estado do Cabo Sul, Lameirão, essa área toda. Área linda, que você não conhece muito também, né? No Rio da Prata. Lá. Então, se quiser anunciar também, é só entrar em contato com a gente. Revista Elite N10, qualidade em primeiro lugar. Muito bem, lembrando que temos aí, né? Já vamos para a 3ª edição, a revista Gospel Retrô. A revista Gospel Retrô, quando eu criei ela, eu já tinha criado o projeto Gospel Retrô, que é o retorno das antigas bandas, cantores e tal, resgatando eles, né? Entre eles o grupo Stéphanos foi a primeira capa no mês de julho, a banda Vox Day foi do mês de agosto e no mês de setembro, diretamente de Portugal, da Europa, Van Dijk, ex-vocalista e baterista do grupo Altos Louvores, será a capa do mês 3. E estamos aí, uma novidade aí no ar aí, depois eu vou falar isso aí, deixa rolar. Tem um cara maneiro, legal, recentemente estive batendo papo com ele, falei, não, eu vou lá no teu podcast, vocês vão ficar na curiosidade, até a produção, todo mundo vai ficar na curiosidade de trazer essa pessoa aí, gente finíssima, legal. Quer algo de impacto para você? Precisa ser transformado? Que seja envolvente e que possa provocar curiosidade? Que tal convidar as pessoas a assistir os episódios do Vozes Gospel Podcast no YouTube? @Vozes Gospel OFC. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, as vozes que inspiram sua fé estão no ar. Não perca os episódios que já estão lá. Tem muita coisa. Tem muita coisa, são 23, se não me engano, episódios já estão lá. Bastante coisa. Eduardo Passos, pastora Bianca está falando lá, Carlinhos Félix, Ronaldo Santos, Claudinho Maciel, tem tanta gente lá. Se eu lembrar que tudo Wilson aqui Santos. Wilson Santos. aquelas músicas do Wilson Santos, cara. Poxa, quem não cantou essas músicas, né? E você pode assistir agora, compartilhar a esperança, correr lá no nosso canal do YouTube, @VozesGospelUFC, e descobrir o que tem de bom lá. Não esqueça de se inscrever, tocar no sininho, clique, assista e compartilhe com seus amigos. É o que nós queremos aí para você. E lembrando mais um detalhe interessante, viu, Luciano? Essa galera que está entrevistando conosco aqui, que sempre vem aqui, tudo, o objetivo nosso é somente que elas possam estar sempre naquele caminho. Qual é o caminho? Evangelizar, sempre, ganhar almas para Jesus, ver pessoas batizando nas águas, pessoas sendo curadas. Então, esse é o objetivo nosso no Vozes Gospel Podcast. Agora, Ismael, que mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo, que pode se sentir que é um chamado, mover-se também? Fala aí um pouquinho aí para essa galera. Mensagem de que não desista, independente do cenário, independente do caos, independente do que os seus olhos terrenos estão vendo. Se você sente essa chamada para ser voluntário, seja aonde você estiver, em que ministério você estiver, aonde você estiver, simplesmente se lance, porque uma vez que a gente se lança para Deus, para a eternidade, não tem como voltar atrás, e o que nós colhemos disso é incontável, o que Deus faz na nossa vida, à medida em que nós cuidamos do outro,
Deus, ele cuida do que é nosso. Deus cuida da nossa vida, das nossas dores, nossas feridas, nossa família, nossos filhos. Então, o que eu digo, uma mensagem hoje para quem está assistindo: se lance sem reservas, vá servir, saia da sua zona de conforto, vá inovar. Nós temos um amigo chamado Jesus, um irmão, que ele é totalmente pedagógico. Se nós formos ler ali os milagres ali, ele usou muito da ludicidade, muito da pedagogia para poder fazer os milagres, para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Então, assim, que isso possa alcançar a vida de quem está assistindo, nos ouvindo nesse momento. Que você possa inovar, que você possa fazer algo diferente, que você possa olhar para a humanidade, para a sociedade, e não só criticar e ver o que falta, mas você ser essa peça que falta, para que Deus ele seja apresentado. Como nós dizemos aqui hoje, as pessoas estão com sede, estão clamando, existe uma multidão esperando a gente passar. E nós não podemos mais ser a igreja ocupada, a igreja morna, a igreja atarefada, a igreja que se preocupa mais com o religioso do que com o que Jesus quer fazer aqui nessa terra. Então, que a gente possa se lançar mesmo, sem reserva, abrir mão do nosso tempo, abrir mão das nossas questões, das nossas histórias de vida, das nossas limitações, e apenas servir ao Rei, porque Ele está às portas, Ele está voltando, Maranata, e a gente precisa ser esse caminho para apresentá-lo. Muito se deturpou a imagem de Jesus na sociedade atual. O que eu vejo, Ismael, é que 90% da sociedade ela é ferida com igreja, com liderança, com pastores. Então é chegada a hora, e já chegou, em que nós o adoraremos em espírito e em verdade. Então é com verdade, é com a nossa vida, é com o que servimos, é com o que vivemos, é dentro e fora da igreja, é amando, é abraçando, é pintando o rosto, é entregando cesta básica, é entregando quentinha, é orando, é intercedendo, é cuidando, é dando roupa, é sendo o que Jesus foi aqui nessa terra. Essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Acho interessante, só rapidinho, parênteses. Você colocou aí, você conjugou vários verbos aí, tudo no gerúndio, né? Caminhando, andando, fazendo. Jesus é assim. Sim. Se você for olhar o ministério de Jesus, os evangelhos vão falar, indo Jesus para tal cidade, saindo. Então, assim, o evangelho, ele é assim. A gente não pode ficar parado. É um movimento. O nome do projeto Mova-se. É muito sugestivo, né? A gente tem que se mover. Sim. Já passou o tempo da igreja ficar enclausurada em quatro paredes. A gente fala isso há quanto tempo? Sim. E eu louvo a Deus quando eu vejo projetos assim, de pessoas que estão se movendo. Né? Às vezes as pessoas esperam que o pastor da igreja tenha a ideia, um projeto para fazer. Você pode fazer. Sim. Você tem, isso aqui é maravilhoso, né? A internet, hoje você pode fazer, você pode até fisicamente comprar uns folhetinhos, né? Ou mandar para uma gráfica e distribuir, vai para o seu trabalho e distribui. É no gerúndio, gente, é caminhando, porque a volta de Jesus é muito próxima e a gente precisa estar atento a isso. Me diz uma coisa. Faz uma palhaçaria aí pra gente aí, pra galera. Próxima vez toda uma historinha. Próxima vez você vai vir caracterizado. Como diz, a gente aqui improvisa tudo, né? A gente manda pergunta pro pessoal. Conforme eles vão conversando, vão batendo, a gente começa a improvisar. Sim. Eu tenho essa arte de improvisar. Eu, como radialista, né, jornalista, eu sempre escrevo tudo que eu faço. Sim. Mas o Espírito Santo é tão doido comigo, né, que ele fala assim, tão ativo, fala assim, não, cara, eu não quero isso aqui não, é isso aqui que eu quero. E a gente vai conforme. Agora, poxa... Mas fala o teu Instagram pra gente conhecer esse fala aí. A gente pode um dia marcar pra eu vir caracterizado com a minha esposa. Eu trago um fantoche, os dois juntos, sai daqui, os dois juntos a gente faz com bonequinho e tudo. Hoje a gente conversou mais com o Ismael. Vamos ter uma segunda opção aí. Até uma sugestão. Antes do Dia das Crianças. Vai ser ótimo. Pra outubro a gente marcaria... Que aí seria uma coisa muito boa. Até uma sugestão para a produção, aqui já bateu aqui, da gente fazer um debate, de repente, Ismael, mais outros 2, 3 aí que façam esse trabalho também. A Claudinha, juntar a galera Claudinha aqui, tem um trabalho bonito também, ela é do Corpo de Bombeiro, foi locutora comigo e tudo, ela trazer esses personagens, trazer sua esposa. Ela é da... Fazer uma farra aqui. A vez dos personagens, uma mesa cheia de palhaços. Vai ser bacana. Sim, uma coisa assim. Vocês vão dar muita risada.
ideia. Gostei da ideia. Daqui a pouquinho em outubro já? Sim, então já estamos daqui a pouco em outubro. Mas conta aí um pouquinho aí, faz uma palhaçaria. Fala aí do teu Instagram. Meu produtor falou assim, poxa, tá muito sério. Cara. Mas aí vai pegar ele de surpresa. Pra ele fazer assim de surpresa. Não faça isso comigo. Pro Tico vir tem uma preparação. É isso que eu ia falar. Tem um preparo para isso. Preparado pro Ismael. Para apresentar, o trabalho. A essência por trás. Mas deixa teu Instagram aí, o contato, pra gente poder conhecer isso aí. Falar o Instagram do detalhe, projeto. Né, interessante. Eu, quando conheci esse projeto, foi até minha esposa que falou sobre esse projeto, a pastora Rita, falou, olha, nós participamos, a pastora Marcele, que esteve aqui também, que é a coordenadora estadual de ação social da Quadrangular, e trabalha com missões. Ela falou assim, olha, tem uma dupla incrível lá. E eu fui num evento que me convidaram, né? E eles estavam lá, foi aí que me sugeriu, falei, vou fazer o convite para eles, né? Pro podcast, porque coisas diferentes a gente E aí é só o começo de muita coisa. Só o começo, amigo. Fala aí. Amém. O Instagram do Projeto Mova-se é @movacepr. Legal. @movacepr. Eu já sigo ele. Acompanha lá. Você pode seguir lá, tá bom? Tanto de Curitiba quanto daqui, tudo que a gente fez ao longo dos anos, né? Lá o Instagram. E um telefone de contato que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Pessoal, entrar em contato, convidar eles e ajudar eles nesse projeto, porque eles fazem isso tudo por amor. E você pode ser um voluntário nesse projeto deles. Sim. Pode ser um captador de recursos também para o projeto deles, que é maravilhoso. A gente está amando aqui. Eu estou sendo as minhas netas, Radassa e Hanna, que eu estou amando isso aqui. O contato é 219-6642. Espera aí, pessoal. Que a gente já está ficando esquecido. É a idade. 219-6645-0152. Pode entrar em contato, nós estamos disponíveis para ir a hospitais, escolas, igrejas. Entendi. Estamos disponíveis. Legal. E, Luciano, suas considerações, porque finalizando, ele vai concluir. Passa rápido, né, Ismael? Prazer te conhecer, de verdade. Igualmente. Tenho certeza que a gente está começando essa trajetória aqui. Conta com a gente aí o que precisar. A gente está junto aí para somar. Nós somos um reino, somos um povo. E que em nome de Jesus a gente vai avançar muito dessa forma, nesse lúdico, nessa forma tão linda de fazer, de evangelizar, de trazer o Evangelho de Cristo palpável às pessoas, né? Palatável às pessoas, assim. Então que Deus continue te abençoando, a você, sua esposa, esse projeto tão lindo, tá bom? Amém. E você que está com a gente aqui, muito obrigado pela tua participação. Sempre, toda sexta-feira, às 21 horas, a partir das 21 horas, sempre um bate-papo aqui edificante, que a gente sempre fala que não vou me negar a falar isso nunca, não vou me privar. O nosso objetivo principal é falar de Jesus, é trazer a luz de Cristo para aqueles que ainda estão em trevas e quem já está na luz, de trazer essa iluminação cada vez mais firme, forte, porque às vezes a gente deixa apagar e isso não é importante. Então, cada palavra, cada voz que aqui você ouve, o objetivo é divulgar e falar do nome de Jesus. Muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Não esquece de compartilhar, de curtir e excelente final de semana para você. Que Deus te guarde e abençoe a você e a sua família. Amém. Conclua com uma oração aí para finalizarmos. Antes, quero agradecer mais uma vez a Deus e a vocês por ser esse caminho, essa porta aberta. Amém. Que o Senhor ele possa fortalecê-los cada vez mais, que isso aqui seja cada vez mais uma extensão do reino de Deus. Amém. Que vidas possam ser impactadas por tudo que está sendo proposto pela vida de vocês, como pastores, líderes, sacerdotes. Amém. Essa sociedade precisa de homens íntegros e com essa disponibilidade para o reino, assim como vocês estão fazendo. Então não desistam disso. Não é à toa, não é em vão, Amém. Não é um passatempo, é o reino de Deus na terra. Sim, amém? Então que vocês também não desistam, só tenho mesmo a agradecer. Amém. Uma vez só para finalizar, nesse processo todo que eu
dividir com vocês hoje, eu tinha me esquecido das promessas do Senhor na minha vida. E o momento em que eu mais esqueci, né, além aí da dependência química do meu pai, minha mãe estava passando por um momento de quimioterapia do câncer, e ali a Cristiana já comigo, né, me apoiando, a gente namorando, e o Senhor recolheu a minha mãe, né, pro câncer, né, a minha mãe acabou falecendo. E nesse momento de tanta turbulência, o Senhor me lembrou de tudo isso que eu disse para vocês aqui hoje. Eu já tinha engavetado a roupa do Tico, já tinha desistido das maquiagens, eu já estava assim, não tem mais, né? E o Senhor usou um casal da Igreja Alcance, lá de Curitiba. Conhece a Igreja Alcance? Pastor Luciano Subirá. Um casal que eu não os conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Eles tiraram férias e foram para os Estados Unidos em família, e lá Deus pediu que aquela mulher comprasse uma roupa de palhaço, maquiagem, sapato, tudo, que quando chegasse no Brasil, o Senhor ia mostrar um rosto e ela ia entregar aquele presente. Era uma caixa bem grande, e o Senhor mostrou o meu rosto para aquele casal, e eles bateram na minha porta, e eles oraram por mim na porta da minha casa. Eles não me conheciam. Incrível. E eles colocaram a mão sobre mim e eles profetizaram e disse: Deus mostrou o seu rosto para nós e nós compramos isso aqui nos Estados Unidos. E eles profetizaram que eu iria a hospitais, que eu iria a novos lugares. E eles reacenderam aquela chama e me entregaram, que é a roupa que eu uso hoje, a maquiagem, tudo que eu uso hoje. Foi esse casal quem me deu, né? Foi um ato profético ali na porta da minha casa. Então, assim, o Senhor mais uma vez me lembrou. Sua mãe se foi, seu pai é desse jeito, vocês estão passando tantas coisas, já passaram, mas eu tenho algo contigo, não desista. É essa mensagem que eu deixo aqui, principal, né? Que o nome do Senhor, ele seja glorificado através daquilo que ele prometeu a nós. As promessas do Senhor, elas não têm prazo de validade, elas são atemporais. Então, que nós possamos achar um lugar de descanso em meio ao caos e de consciência de quem nós somos nele, daquilo que foi liberado em nós. E assim também eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês Amém. Nunca se esqueçam do posicionamento que Deus requer de vocês como homens nessa sociedade. Amém. E eu creio que Deus tem muitas coisas esse ano ainda para fazer. Amém. Através da vida de vocês, em nome de Jesus. Vou orar. Me diz uma coisa, antes de você ore, vocês têm canal do YouTube também? Não tem. Não tem? Não tem. Só tem o Instagram, a gente só usa o Instagram. Então, você só tem o Instagram. Sim. Entre no Instagram. Pode ser uma coisa a se pensar. A se pensar. Projetos. Fazer umas histórias lá, deixar. Isso. Tá, isso não é difícil. E se precisar de ajuda, a gente tá aí para poder ajudar. Entendeu? Tamo junto. Então, vamos encerrar, gente. Muito obrigado, tá? Hoje tivemos o privilégio de trazer uma pessoa que trabalha com crianças, tá? E que tem um propósito, que é alcançar vidas. Amém. Ismael. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui. Louvar o teu nome porque o Senhor é Amém. Grande, é tremendo, é soberano, é único e fiel. O Senhor fala e o Senhor cumpre. As suas promessas, elas são atemporais. Sim. Embora muitas vezes, Pai, nós nos cansemos, nós desistimos, mas o seu amor, ele é insistente. As suas promessas, elas são insistentes em nós. Então nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és grande, Amém. Tu és soberano, tu és único, Senhor. Obrigado, Pai, por ser esse Pai de amor. Obrigado por preparar, Pai, situações para nos levar. E o Senhor é o grande responsável por ecoar o nosso nome em lugares que nós ainda não sonhamos em pisar. O Senhor é responsável, Pai, em ecoar o nosso nome, Senhor, no coração de pessoas, Pai, que nós nem conhecemos, como está acontecendo aqui. Então eu louvo o seu nome, e te agradeço, Pai. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor é um amigo fiel. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque tu és um Espírito da verdade, um Espírito da vida. O seu movimento nos orienta a nos movimentar o tempo inteiro. O Senhor não é um Espírito parado, um Espírito parasita, um Espírito opressor, mas o Senhor é um Espírito de vida. E é onde o Senhor se movimenta e onde o Senhor nos impulsiona a estar ali a vida. Sim, Senhor, então muito obrigado. Obrigado, Pai. Assim eu te oro, te agradeço. Peço que o Senhor faça grandes coisas em nome de Jesus neste lugar. Senhor, nessa mesa, na vida desses pastores. Peço que o Senhor possa, Pai,
abrir novos caminhos, dar a eles novos acessos. Amém. Senhor é o dono da criatividade, então derrama uma porção de criatividade nova, Senhor, sobre a mente, Senhor, o intelecto dos seus filhos. Capacita, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Assim eu te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ei, galera, olha só, eu tô aqui. Quem é você? A gente aqui na banda Vox Quem é você? Fabrício Silva. Ah, aquele ali vocês não conhecem não, tá? Aquele é o Luciano Serenato. Tamo O junto. que vocês vão estar fazendo aí? Nessa próxima sexta-feira, nós, banda Vox Day, estaremos aqui a partir das 21 horas, né, dando uma entrevista, falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa caminhada. Vai ser muito bom você estar nos assistindo, participando, ligando, sabe? Olha, não deixa a secretária sossegada. Liga pra cá, tá? Dá o teu like e vai ser uma festa, tá bom? Próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, banda Vox Day. Vai ter música da melhor qualidade. Vem com a gente próxima sexta, 21 horas. @Vozes Gospel FC. Estamos esperando vocês.